And the Oscar goes to Parasite. Depois de uma premiação histórica na temporada passada, a cerimônia do Oscar voltou e dessa vez com mais diversidade, para celebrar as produções cinematográficas que trouxeram diversão, reflexão e entretenimento no momento que a gente mais precisava. Apesar de um ano tão conturbado, tem muita coisa boa entre os 56 escolhidos da temporada. Então separa a pipoca e vem acompanhar o nosso bate-papo sobre a história do prêmio, as principais polêmicas, os consagrados e os esquecidos da noite mais importante para o cinema mundial. O meu nome é Fábio Kelbert. O meu é Renato Knopp. E eu sou Isabela Dias. Vem com a gente. A primeira cerimônia aconteceu há muito tempo atrás, em 1929, de uma forma um pouco diferente da que conhecemos hoje. Prestigiou as produções de 1927 e 1928, anunciando os ganhadores 3 meses antes. A relevância do Oscar vem justamente por ser tão tradicional e pioneiro no reconhecimento das melhores realizações. Até na sua origem, existe uma boa polêmica. O prêmio foi criado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1927, a famosa dos discursos dos vencedores. Obrigado à Academia, e também tão criticado pela falta de diversidade dos membros. Ela foi criada com a intenção de mediar as questões trabalhistas dos artistas, tentando impedir a sindicalização de atores, diretores e roteiristas. O principal executivo da Academia e fundador dos estúdios MGM, Louis B. Mayer, disse o seguinte na sua biografia sobre a criação do Oscar: "Eu descobri que a melhor maneira de lidar com os artistas é pendurar uma medalha no peito deles. Se eu distribuir prêmios, eles vão se matar para produzir o que eu quero." Achei bem legal essa frase. Cara, bacana, né? No Muito. final das contas, então, né, a intenção do prêmio era só massagear o ego dos artistas, em compensação por horas e horas e horas de trabalho e salários nem um pouco justos. Só que essa ideia foi uma furada total, já que antes de 1940, todos os artistas já possuíam um sindicato. E, aliás, foi também em 1940 que o Oscar passou a ter o formato que a gente conhece hoje. E só em 1953 que começou a passar na nossa TV. Daí em diante, levou quase 2 décadas para estabelecer a sua fama e ser televisionado hoje igual é hoje em dia, que é mais de 200 países. O problema dessa transmissão é que, na real, bastante gente achava bem entediante. Então, em 1989, a Academia contratou Alan Carr, o produtor do famoso musical Grease, que provavelmente sua mãe ama, para deixar a cerimônia com uma pegada maior de entretenimento. O Alan deu pro Oscar as características que conhecemos hoje, que são suas marcas registradas, como o grande foco no tapete vermelho e a famosa frase: "E o Oscar vai para..." Porém, a atração principal durante o evento fez o Oscar de 1989 ser um fiasco. O produtor inventou a moda de abrir com uma abertura musical de 11 minutos, onde uma atriz vestida de Branca de Neve entrava cantando e cumprimentando todas as estrelas de Hollywood. Só que toda essa situação deixou todos os atores muito constrangidos e ainda rendeu um processo da Disney para a Academia por uso indevido da personagem. Não bastasse a vergonha, o papelão ainda saiu caro. Exatamente 10 anos depois dessa edição, que foi essa vergonha toda, em 1999, aconteceu outro fato histórico, só que dessa vez um fato bom, e principalmente pra gente brasileiro, que foi a nossa primeira chance de ganhar esse prêmio, que foi com Central do Brasil. É um clássico do nosso cinema que conseguiu 2 indicações, a de melhor filme estrangeiro e de melhor atriz. A grande polêmica desse ano foi justamente a derrota da Fernanda Montenegro para Gwyneth Paltrow pelo filme Shakespeare Apaixonado, uma produção que teve seu Oscar comprado por uma companhia multimilionária, colocando até mesmo favorito incontestável ao prêmio de melhor filme daquele ano, o famoso O Resgate do Soldado Ryan. Atualmente, os maiores problemas do prêmio estão na sua falta de diversidade e também no massivo domínio de produções dos Estados Unidos. Foi por isso que no ano passado, a Academia fez a maior reforma da sua história nos critérios de elegibilidade. A partir de 2024, todo filme que querer se submeter ao selo de qualidade do Oscar vai ter que cumprir 2 de 4 requisitos, que é representatividade na tela, diversidade no controle criativo, oportunidade para todos e trabalho com o público. Já passou da hora, né? Até que enfim, tava demorando. Realmente. Apesar de ser uma postura interessante, ainda mais dado esse passado problemático, acaba sendo que o famoso parabéns por fazer o mínimo, né? Então, essa reforma sofreu algumas críticas, mas pelo menos é algum passo, né, pro Oscar realmente se tornar uma celebração mundial. Sim, baby steps. Mas aproveitando que a gente já tá fazendo esse flashback histórico,
eu acho que compensa a gente falar um pouco sobre alguns momentos que marcaram essa premiação também, né? Tipo, em 1940, teve a primeira mulher negra que levou uma estatueta. O nome dela era Hattie McDaniel. Ela ganhou o prêmio como melhor atriz coadjuvante por O Vento Levou. Só que o que acontece é que foi um tempo bem complicado da história estadunidense. Ainda era um momento que, tipo, a segregação racial nos Estados Unidos estava muito forte. E ela teve que sentar sozinha numa mesa, separada de todos os outros atores do filme. E esse filme que a Hattie McDaniel ganhou, O Vento Levou, é o filme preferido do Leonardo DiCaprio, vocês sabiam? Não. Gente, não sabia. Pois é. Só que assim, outro fato pior que isso, dela ter sido separado dentro da premiação, que demorou 24 anos para o primeiro homem negro ganhar um prêmio. E 51 anos para outra mulher fazer o mesmo feito. Jesus Falando Cristo. nisso, o racismo no Oscar parece um problema muito distante, né? Mas foi em 2016, há 5 anos atrás, que também aconteceu o Oscar So White. Nossa, eu lembro que, tipo, tava sendo comentado em todos os lugares. Tipo, acho que chegou a ficar trend no Twitter, tava todo mundo falando. Isso virou um meme na internet também por causa do discurso do Chris Rock quando ele abriu a cerimônia, né? Nossa, E é pra quem verdade. não tá familiarizado com o que aconteceu, foi que em 2016 a academia não indicou nenhum ator ou atriz negra para as categorias de atuação. Ele chegou até a comentar que se eles também indicassem um apresentador, então ele estaria sem emprego, se não me engano. Foi mesmo, foi um discurso e tanto. E eu tava lembrando também que outro momento muito marcante, que tem a ver um pouco com essa questão de, tipo, representatividade, foi que o Marlon Brando, que ele é conhecido pelo papel em Poderoso Chefão, vocês devem saber, ele se recusou a receber um prêmio devido à forma pelo qual os povos indígenas eram representados no cinema e na televisão, e foi uma representante que conseguiu o prêmio pra ele. Esse Caraca. momento foi doideira, viu? Porque o Marlon Foi. Brando, que na época era um nomezaço da atuação, não dá a mínima para um prêmio da academia, foi sem dúvida Foi. histórico. Foi mesmo. Com certeza. Agora, por outro lado, a cerimônia já teve momentos muito engraçados também. Em 2016, teve erro na premiação de melhor filme. Quando La La Land foi anunciado como vencedor, todo mundo subiu nos palcos. E aí, no Ai, momento tadinhos. derradeiro de receber o prêmio, falaram que quem ganhou, na verdade, foi Moonlight. Igual tem aquela cena da Miss Universo, né? Nossa, muito dó. Igualzinho, eu gosto de ver até hoje o vídeo da vitória de La La Land no Oscar só pra ver ele cheio de vergonha alheia, porque, nossa senhora, Nossa, foi um papelão, pelo amor de Deus, imagina. Eu acho que eu nunca mais apareci na televisão na vida. exatamente, não é só de glamour que vive o Oscar, né? A gente não pode negar que, tipo, é uma marca registrada já, né? Amor. Olha, é mesmo. E o luxo da premiação começa logo onde ela é apresentada, que é lá no Teatro Dolby. É um teatro enorme, lindo, com mais de 3.300 lugares e que foi construído já pensando na premiação. Outra coisa que eu acho muito interessante é, tipo, o glamour ele não fica só no lugar, né, onde é apresentado, mas, tipo, todo o tapete vermelho é uma quase tão esperada cerimônia, né? As roupas ultrapassam e, tipo, todos os artistas vão sempre muito arrumados, com roupas muito chiques. Eu acho sensacional. Inclusive, nesse ano, mesmo com o tom mais intimista da premiação, grandes marcas como Gucci, Chanel, Dior, Louis Vuitton e muitas outras foram usadas pelos famosos. Falando em tom intimista, com toda essa situação que a gente está vivendo, né, apenas 170 pessoas foram convidadas para participar e houve um revezamento de locações. Ao contrário de todas as outras edições, o Oscar desse ano foi realizado majoritariamente na Union Station, uma famosa estação de trem lá em Los Angeles, que inclusive estava funcionando normalmente no momento da premiação. O que eu achei mais legal foi que o David Rockwell, que foi o responsável pela montagem dos cenários esse ano, ele conseguiu transformar, tipo, umas pequenas salinhas da estação em, tipo, um lindo clube de jantar hollywoodiano. Tipo, tinha palcos para anunciar os prêmios e as mesinhas tinham lâmpadas decoradas com as estatuetas e ficou tudo muito luxuoso e glamouroso do mesmo jeito. E outra coisa muito legal é porque eles conseguiram utilizar da própria estação, assim, ao favor deles, com os telões que ficaram exibindo imagens de Oscars passados a noite inteira. E se eu fosse numa estação de trem dessa, eu acho que eu nunca mais voltaria para casa, viu? É verdade. Eu também. Ficava lá pra sempre. Só que uma coisa que infelizmente faltou nessa edição foi a apresentação ao vivo, né, dos melhores indicados a melhor música. Ah, é verdade. Tinha tanta música boa, ia ser tão lindo. Aproveitando que você comentou sobre os indicados, por que a gente não comenta sobre o que realmente importa agora sobre a premiação de 2021? Os filmes.
Interessante sobre os indicados da vez é que por conta de toda essa situação que a gente está vivendo, né, algumas regras foram alteradas e filmes de plataformas de streaming como a Netflix, Amazon Prime e muitos outros ganharam muito mais espaço na premiação. A Netflix conseguiu 30 indicações com filmes como Mank, O Sete de Chicago, A Voz Suprema do Blues, Pieces of a Woman e muito mais. E, inclusive, Os Sete de Chicago e Mank foram indicados para melhor filme, juntamente com Som do Silêncio, Bela Vingança, Minari, Judas e o Messias Negro, Meu Pai e o ganhador da noite, Nomadland. Aproveitando que a gente está falando de Nomadland, pela primeira vez nesse ano tiveram 2 mulheres concorrendo à melhor direção, a Chloe Zhao por Nomadland e Emerald Fennell por Bela Vingança. E elas concorriam junto com Thomas Vinterberg de Druck e David Fincher de Mank e Lee Isaac Chung de Minari. Agora sobre a premiação de melhor atriz, a gente tem a Viola Davis por A Voz Suprema do Blues, Andra Day por Estados Unidos versus Billie Holiday, Vanessa Kirby por Piece of a Woman, Carey Mulligan por Bela Vingança e a grande vencedora da noite, Frances McDormand por Nomadland. Eu achei muito justo, achei que ela mereceu bastante. Olha, eu achei justo também, mas eu vou te falar que a Carey Mulligan em Bela Vingança roubou meu coração. Eu tava torcendo pra ela também, viu? Pô, gente. Já na questão dos atores, Eu sou a time gente Viola teve Davis uma sempre. coisa... Eu acho que a Viola Davis já ganhou. Então, pelo menos, Vários, a Carey né? Mulligan devia ganhar pelo menos o primeiro dela. A Frances também já tinha. Podia ter uma nova indicação, né? Podia. Mas isso também foi polêmico no campo dos ganhar. atores, né? Olha, exatamente, porque o Anthony Hopkins já tinha um. E esse ano aconteceu algo que não acontecia desde a indicação do Heath Ledger como Coringa, como ator coadjuvante, que foi uma indicação póstuma. O Chadwick Boseman, que foi conhecido pelo seu papel como Pantera Negra, ele concorreu esse ano pelo seu papel em A Voz Suprema do Blues. Só que ele morreu com 43 anos em agosto de 2020 e recebeu uma bela homenagem durante a cerimônia. Ele concorria também com Riz Ahmed, Gary Oldman, Steve Yeun e quem ganhou pelo papel em The Father, que foi o Anthony Hopkins. And the Oscar goes to Parasite. E agora, além de mim, do Fábio e da Isabela, eu vou chamar para conversa a Júlia. Se apresenta aí pro pessoal. Oi, meu nome é Júlia Perrotti, sou estudante de Rádio, TV e Internet da UFJF, estou no 7º para o 8º período. E também sou membro do Cineclube Lumière e Companhia, atualmente como voluntária, mas faço parte da equipe desde 2017 para participar do podcast hoje, e é isso. Então, Júlia, o que você achou do Oscar desse ano agora? Então, galera, na verdade, o Oscar desse ano foi digamos assim, não foi uma incógnita, né, mas foi algo que, pensado assim por um tempo, porque a gente teve a questão e, querendo ou não, muitas salas de cinema fecharam, então acho que foi um tempo assim que a indústria teve que se reinventar no sentido de entender como que eles iam continuar, tanto com as questões práticas, né, de imagens e tal, ao longo desses anos que a gente está na pandemia, mas também em questão até da própria cerimônia do Oscar. Então acho que foi meio diferente, assim, nessa ideia, nesse contexto pandêmico que a gente está enfrentando. Com certeza. Uma coisa bastante interessante da gente pensar sobre esse Oscar, principalmente com relação de 2020 e 2019 também, é como os serviços de streaming foram essenciais para ele acontecer, né? Por mais que ele tenha parecido ser um pouco flopado com relação aos outros, a galera conseguiu assistir aos filmes devido aos serviços de streaming, né? Uhum. Foi. Isso foi uma parte que eu gostei bastante também. É óbvio, eu sinto muita falta, né, de poder assistir um filme no cinema, mas facilita também o acesso para alguns filmes internacionais, outros filmes que normalmente, tipo, a gente que mora, por exemplo, em Juiz de Fora, às vezes não passam todos os filmes, então acaba que sempre tem que correr atrás, e a plataforma de streaming facilitou muito isso. Pois é, na verdade é uma movimentação que tem
se notado não só na questão do Oscar, mas também ligada à própria indústria cinematográfica, que é uma certa, não vou dizer migração, né, mas assim, uma certa presença de alguns filmes nas plataformas de streaming. A gente teve isso com Roma, que foi no ano passado, se não me engano, que já foi um filme que eu acredito que tenha dado um passo nessa ideia de trazer a plataforma de streaming para dentro da premiação do Oscar, que sempre foi uma premiação, né? Porque se a gente pensar, essa ideia de plataforma de streaming, ela é uma coisa mais contemporânea, assim, né? Que mais popularmente, que a gente diga, assim, tá chegando pelo menos na nossa vida aqui no Brasil, é algo mais recente, né? E eu acho que foi meio complicado, assim, né? No ano passado já começou a dar essa inserção da plataforma de streaming ligada à ideia do Oscar, mas esse ano veio com força total por causa da pandemia. Eu acho que é complicado e é interessante isso que você falou, Isa, da ideia de você estar distribuindo, mas também tem as suas limitações, né? Eu acho que quando a gente fala de distribuição de coisas, de distribuição de audiovisual de uma geral também, existem várias dificuldades. Isso que você falou, por exemplo, de a gente ter acesso a coisas estando aqui em Juiz de Fora, é uma dificuldade que já existia antes da pandemia. Às vezes, o cinema, ele não chega em todos os lugares, sabe? Mesmo em lugares que tem... Ai, vou te interromper. Não, só concordei com o que você disse mesmo. Mesmo em lugares, por exemplo, que tem uma estrutura, como a Juiz de Fora tem uma estrutura. Duas empresas de cinema e tal. Às vezes, filmes fora de grandes produções não chegam. Isso é um problema que existe. Antes da pandemia sempre existiu. E até que essas distribuidoras de filmes se interessem, vai existir por um grande tempo. Então a gente tem um cartaz, uma cartela de filmes pouco diferencial. E isso já é um empecilho. Agora, em outros lugares, não chega por estrutura física. Uma cidade não tem um cinema, uma cidade não tem um lugar que faça essa exibição, então é um problema físico. E aí que as plataformas de streaming, elas possibilitam repensar isso de outra forma, porque você consegue, você comentou um pouco mais cedo, tipo assim, a ideia de, tipo assim, você consegue que o filme chegue tendo a pessoa só tendo a internet, entendeu? Você tem uma internet, você tem um notebook, e esse filme chega pra você se você assina aquele serviço. Mas aí também tem um outro problema, que é em qual serviço esse filme está sendo veiculado. Porque, por exemplo, se eu assino a Netflix e o filme é da Amazon, eu já tenho outra limitação ali, entendeu? Que é a outra... Isso é verdade. Né? Por exemplo, se a gente vê o Sound of Metal, ele tá só na Amazon. E aí, outro filme, por exemplo, A Voz Eterna do Blues, tá só na Netflix. Então, você ali ou tem que ter a senha do seu amigo pra assistir em todas as plataformas, ou você só assiste metade dos filmes. Então, eu acho que sempre que a gente falar de distribuição, vai ter algum empecilho, seja ele físico, seja ele virtual. E é uma questão, assim, presente, né? Eu acho que estar nas plataformas de streaming tem essas limitações, mas que realmente entender que tem chegado, porque se uma pessoa tem um acesso à internet, ela tem acesso a isso se ela paga esse serviço. Mas se ela não paga, ela também não tem acesso. Mas, assim, é uma reflexão interessante pra gente ver como que o cinema, nesse sentido, e de chegar, ele tem se reinventado. Mas ainda não é uma reinvenção, assim, eu acho que 100% já implementada, porque eu acho que muitas dessas pessoas que estão nessa cadeia do Oscar, às vezes produtores executivos ligados a grandes estúdios, eles querem que os filmes sejam vinculados nos cinemas, porque é a forma da galera ir lá, comprar o ingresso, um lucro grande em cima dessa ideia de bilheteria também, sabe? Eu acho que mais do que isso, né, além de que muitos pensam, né, o filme para o cinema, é toda uma experiência diferente. Você assistir o filme no cinema, com a ambientação, com o filme numa tela bem grande, do que você assistir no computador e em casa. Eu acho que, por mais que tenha sido uma coisa que foi realmente muito boa, porque ajudou muitas pessoas a assistirem, eu acho que alguns filmes perderam um pouco do potencial que eles tinham se tivessem passado no cinema. Foi uma coisa que eu percebi, que eu acho que eu não sei se muitas outras pessoas
sentiram igual, mas que eu senti muita falta de poder assistir um desses filmes no cinema. Com certeza, né, velho? Mas o ponto disso tudo, eu acho que, por exemplo, a cerimônia desse ano, né? Foi cada vez mais que ficou mais acessível os filmes pra gente ver, igual acontecia em muitas cerimônias antes, né? Do boom da Netflix no Oscar, né? Desde a da época do Roma. Tinha muito filme que tava na premiação e nem tinha sido exibido aqui no Brasil ainda, né? E É aí verdade. essa desse ano, que a Netflix, a Amazon e até outras que não tem aqui no Brasil também, dominaram total, ficou muito mais acessível pra gente ver, mas os filmes parece que ficaram um tanto distantes, né? Mesmo estando mais acessíveis, porque a experiência de você ver em casa e de você parar a sua vida pra ir no cinema e estar imerso ali no filme 2 horas, igual você falou, Uhum. é exatamente, tipo assim, outra coisa total, né? Ao mesmo tempo que tá mais acessível, a gente tá um pouco mais distante da experiência que quem faz o filme quer que a gente tenha, né? Espera que a gente tenha. Sim, com certeza. Eu tenho uma professora que fala que, tipo assim, é muito errado você pegar pra ver um filme, você vê metade do filme, aí você fala assim, amanhã eu termino de ver esse pedaço. E no outro dia você termina, sabe? Porque o filme, ele foi concebido como ideia e como estética também na própria... A forma com a qual ele foi desenvolvido, pensado pela própria equipe de produção, foi pra você sentar ali 2, 3 horas do seu dia e parar para assistir esse filme. Eu acho que isso que também é uma coisa quando a gente estuda cinema, que as pessoas às vezes não entendem. Elas falam, mas seu trabalho é só você ver um filme. Mas, tipo assim, você ver um filme é você ficar 2, 3 horas do seu dia e parar para ver um filme. Você colocar toda a sua concentração ali. Isso que vocês estão falando, a ideia da experiência do cinema, realmente tem a ver com isso. Você sai da sua casa, você se desloca para um lugar que ele é totalmente, digamos assim, escuro, fechado, que tem caixas de som que são reguladas para que você tenha a melhor potência de som destinada para aquele filme. Então, o filme na sala de cinema, ele é uma experiência, e a sala de cinema ela potencializa essa experiência do cinema como ela foi feita para ser feita, entendeu? Então, eu acho que quando a gente assiste em casa, ou assiste um filme no computador, se o filme foi feito para ele ser no computador, tudo bem, ele tem isso como proposta, sabe? Mas se ele foi um filme feito para ser exibido, por exemplo, num cinema, num som Dolby, uma parada assim mais elaborada, isso vai ficar lacunar, eu acho, que a gente tem essa perda, sabe? Quando tem essa transferência do espaço. E, tipo, eu fico pensando, né, porque essa inclusão desse ano, eu acho que foi um tanto porque foi necessário mesmo, porque senão não haveria premiação. Eu fico pensando que agora, né, muitas cidades dos Estados Unidos, Canadá e outros países já estão voltando as coisas mais ao normal. Se ano que vem a gente vai continuar tendo essa inclusão tão grande igual a gente teve esse ano, ou se vai voltar a ser um ou outro e voltar mais para produção mesmo de cinema. Eu acho que isso é uma reflexão interessante, porque eu acho que não tem como fugir dos avanços da sabe? Eu acho que não tem como a gente ser saudacionista e falar assim, eu acho que o cinema vai acabar porque agora as plataformas de streaming são quem domina o mercado. Mas eu acho que o cinema como experiência física, sacou? O cinema de feito para ser exibido numa sala, eu acho que vão continuar existindo filmes para o cinema e filmes feitos para as plataformas, sabe? Porque digamos assim, um desenvolvimento da tecnologia. Igual a galera que, mesmo depois do CD inventado, continua ouvindo disco de vinil, sabe? Não tem como dizer que talvez uma coisa seja melhor que a outra, mas eu acho que realmente alguns filmes vão começar a ser feitos em forma de streaming, mas o cinema vai continuar com o seu poder como instituição física também, sabe? Porque eu acho que a galera que consome cinema nesse sentido, eles dão uma valorização para essa experiência do cinema. O cinema não é só um filme, ele é uma experiência. Então, é uma experiência. Eu acho que com certeza vai ter uma grande migração pela facilidade, pela economia de custo, pelo alcance e piririporó, mas assim, eu acho que talvez continue assim, ou fique meio a meio, ou
Não sei, mas eu acho que o cinema ainda tem um peso muito grande. Até porque, Não sei, mas pra mim. até porque é um local de criação de afetos, né? Eu acho que como Uhum. você assiste a um filme, muda muito ao longo da história. A gente pode falar, tal maneira é melhor, tal maneira é pior. Porque se a gente for parar Uhum. pra pensar que no início era quase como assistir um jogo de futebol, todo mundo em pé, às vezes, sabe? Comentando o que estava acontecendo, se assustando, reagindo, enquanto hoje não, é todo mundo na sua, concentrado. Isso depende também do filme, né? Vamos ser sinceros. Porque existem alguns diretores que têm como proposta você não prestar tanta atenção assim no imagético, né? É pra você, sabe? Só ficar à toa. Mas esses são os filmes, assim, de cinéfilo, entre aspas, né? De 7 horas, 8 horas. Que não vai pegar em Juiz de Fora. É muito difícil, assim. É. Mas uma coisa interessante também é que a gente tá falando, pô, se você quer ter a melhor experiência possível, tenha, sabe? Mas Uhum. com certeza você tem que ter um gasto econômico pra isso e tal. Eu acho que o mais importante é você assistir ao filme, sabe? Talvez esteja fazendo apologia à pirataria. Talvez, mas Pirataria e filme dando junto jamais. porque Porque se a gente. só uma complementação. Igual você mesma comentou, Júlia. Você no mínimo pra assistir aos melhores filmes, aos indicados ao melhor filme do Oscar desse ano, Uhum. Entrando nessa questão aí da pirataria, foi uma coisa que eu pensei quando eu tava falando, mas eu deixei baixo. Assim, porque há modos de você encontrar os filmes se você, né, procurar por meios não tão legais, sabe? Tem como ter acesso. Mas assim, se a gente for falar de uma moral, para você realmente dar um valor para esses diretores que estão fazendo esse filme, para você ter uma boa divulgação desse filme, porque eu acho que, sabe, às vezes a gente fica pegando coisa na ilegalidade, nessa questão de filme, de coisas que o problema é a má distribuição, entendeu? Então, o que deveria ser combatido é, tipo assim, uma melhor distribuição desses filmes. Cara, quantas vezes você vai num cinema e você vê, tipo assim, bons filmes nacionais de circuito, bons filmes nacionais que são lançados, sabe? É muito difícil. A distribuição de cinema é muito difícil ver. Às vezes ela encontra muitos lugares. Você vai ver um filme se você for num festival de Ouro Preto, se você for num festival de Cine BH, se você for pegar uma noite de longa, sabe? Porque a distribuição é muito ruim. Então, a gente, na questão pra gente falar de distribuição de cinema, a gente acaba indo pro ilegal porque a distribuição é ruim, isso é um problema. As plataformas de streaming, elas poderiam fazer isso de uma forma legítima, de virar e falar assim, olha, a gente vai distribuir, na moral, vai distribuir, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Eu até dei uma pesquisada para falar com vocês com mais propriedade, assim, meio que como que funciona, né, essa nominação. Nominação é ótima, nomeação dos filmes. Nomination, né? A nomeação dos filmes que vão ser indicados pro Oscar. E o que acontece? Na verdade, os filmes que eles são indicados e tal, eles são escolhidos por membros do que a gente chama de Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Los Angeles. E aí, dentre essa galera, são os profissionais que são ligados ao cinema, dentro das categorias ligadas a cinema, né? Então, por exemplo, produção, direção em geral, ator, técnico de som e tal, essas coisas. Categorias que compõem a parte prática desse dia a dia do cinema e que tem uma certa, digamos assim, autoridade no sentido de entender como que funcionam os processos e as técnicas para conseguirem avaliar isso de uma forma geral. Então, por exemplo, eu que, sei lá, estudo, sei lá, sabe, eu sou atriz, talvez eu não tenha tanto conhecimento para dizer se um desenho de som está bom, entendeu? São pessoas dentro da própria área que trabalham e que têm esse contato, que vão fazer esse peso do filme, ou o que está sendo indicado naquilo ali, é realmente bom ou não. Então, são profissionais dessa área da indústria. E aí, eu achei uns dados na internet, até uma coisa assim falando, que até 2016, 93% desse comitê, né, que fazia a seleção e a indicação eram de homens. 93%
das pessoas que constituíam esse conselho eram pessoas brancas, e 76% homens, de idade média entre 63 anos. Então a gente já vê que as pessoas que faziam parte desse conselho, que fazia as nomeações e tal, eram pessoas brancas, homens e mais velhos, né? E que depois de 2016 isso passou por uma conversa e tal de algumas... Foi uma época que as pessoas começaram a reivindicar, né, quem realmente era as pessoas que estavam fazendo essas escolhas, se isso é excludente ou não. E aí deu meio que uma mudada, e atualmente 1/3 são mulheres, e 19% são pessoas de minoria subrepresentada. E eu acho que isso é uma diferença, porque quando a gente fala... porque é complicado. Tipo assim, quando a gente fala de cinema, quando a gente vai falar, por exemplo, do Oscar, a gente tem que entender que os filmes que são escolhidos, os filmes que são indicados, eles estão sendo escolhidos e indicados por meio de uma cúpula, digamos assim, por meio de um comitê, assim, um júri, de pessoas de uma certa... de um certo pensamento, de uma certa classe social, de uma certa visão de mundo, que ela vai acabar tendenciando certos filmes e certas narrativas que já são narrativas, digamos assim, mais do universo dessas pessoas. E tipo assim, parece brincadeira, e tipo assim, não é pra se achar nem nada, assim, pô, a galera que estuda cinema, mas tipo assim, se você pegar uma galera que estuda cinema na moral, faz pesquisa e tal, tem uma bagagem boa, cinema, uma bagagem boa, você coloca a pessoa pra ver o Oscar, ela vai virar e falar assim, esse filme ganha. E é o filme que ganha, entendeu? E ela pode fazer isso todo ano e ela vai acertar. Por quê? Porque alguns trejeitos, digamos assim, algumas escolhas, algumas narrativas, algumas formas com as quais os filmes são feitos, elas acabam tendo, não digo um padrão, mas tipo assim, uma forma perceptível e que a gente sabe que talvez vá agradar o comitê que escolhe. Então a gente já tem uma ideia do que vai ganhar, sabe? Eu ia só comentar aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas um exemplo que eu vejo muito nesse ano mesmo foi tipo Mank, porque é um filme sobre a Hollywood de 30 que pra mim foi muito tedioso de assistir. Eu queria desistir várias vezes, mas continuei ali porque queria entender, mas tem uma fotografia muito bonita, ganhou, mas não acho que merecia ter sido ganhado melhor filme, essas coisas. Foi completamente um estereótipo, assim, é um filme sobre Hollywood e é por isso que ele tá ali, entendeu? Ao meu ver. Eu não sei se... assim, uma coisa também, Oscar, assim, eu acho, são esses filmes meio saudacionistas, assim, no sentido, sabe? Ele é um filme que fala do Mank, que era o cara que tava escrevendo o roteiro do Cidadão Kane, que, querendo ou não, o Cidadão Kane é um filme, assim, foi considerado da lista Sight and Sound o melhor filme durante muito tempo. E é um filme que tem bastante peso da cinema americano, sabe? E aí o que eles fizeram? Falaram, vamos fazer um filme saudacionista aqui sobre o rolê do Cidadão Kane e vamos colocar, sabe? Umas coisas assim, previsíveis, sabe? Que a galera tá fazendo um filme pra ele concorrer ali no Oscar, pra academia falar, ai, que bonito, um filme falando sobre a história do nosso cinema. Vamos premiar ele. Entendeu? Acontece. Pior que esse narcisismo da academia tem hora que... Porque igual, ele ganhou design de produção, né? E o outro que tinha ganhado no ano passado foi o Once Upon a Time em Hollywood, do Tarantino, né? Que também é a mesma questão. E é a mesma construção da Hollywood antiga. E, cara, tem hora que assim, eu acho que fica um pouco meme esse narcisismo da academia com ela mesma, a ponto de falar assim, nós somos muito bonitos mesmo, nossa história é muito linda, vamos nos premiar. Exato. Pois é, esse título, querendo ou não, sempre vai ter um peso, assim, seja um filme como o Mank, que dá vontade de se matar 30 vezes assistindo, tem o título de, sei lá assim, de cada Oscar. E querendo ou não, a pessoa que gosta, ela vai assistir, né? Vai consumir de qualquer jeito. Exato, o que eu quis dizer, assim, tipo, eu não quero falar que eu não gostei, mas assim, foi um filme que
eu nunca assistiria de novo, mas eu quis terminar porque ele foi indicado ao Oscar, entendeu? Se não tivesse sido, talvez tivesse abandonado no meio. Pois é, até uma coisa que a Júlia falou, dessa coisa da pessoa que tem uma bagagem e tal, ela entender, né, qual filme vai ser mais agradável para a academia, é uma coisa que você pensar conflita com aquilo que a gente estava falando de o intuito do Oscar, uma premiação mundial, é ser acessível. Mas o que essa cúpula leva em consideração, acha cinema em si, né, não é uma coisa tão acessível, né? É aquela coisa que você vai entender se você tiver tempo para estudar, tiver tempo para entender, e que é uma coisa que a massa que assiste filme não vai se agradar da mesma forma que essa cúpula vai agradar desses filmes, sabe? Uhum. Ah, sei lá, parece que, tipo assim, porque é muito difícil. Eu acho agora, tipo assim, não tô falando de desabafo pessoal, mas eu acho que como uma galera, uma pessoa que convive com pessoas que convivem na ideia do cinema, às vezes é muito difícil a gente... Existe a galera, tipo assim, cinéfilo, tipo Hulk cinéfilo, sacou? Mas a gente tem que entender... Existe, mas a gente tem que entender o que às vezes são os nossos gostos pessoais e o que é algo bom, no sentido de um bom filme, mas como que eu posso explicar? É porque quando a gente vê aquele filme, entende como feito, entende a proposta que ele tem como uma arte, digamos assim, é outra coisa. Então, por exemplo, você vai falar assim, cara, eu gosto muito de assistir A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas nem por isso eu vou virar e vou falar, cara, eu acho que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça tem que ganhar um Oscar, entendeu? Porque, e não que eu ache que o Oscar seja uma premiação 100% legítima, por esses motivos que eu falei com vocês. Mas assim, querendo ou não, para uma galera que não assiste muitas coisas fora do circuito, acaba que o Oscar, pela projeção, por ser um grande nome, e por eles verem, por a gente ver o Oscar sendo falado o tempo todo, ele acaba ganhando um certo peso, assim, de uma forma geral, pra galera geral. E pra galera geral eu digo pra gente que estuda cinema também. Porque não é porque às vezes eu acho que o Oscar poderia ser mais inclusivo que eu vou ver um filme que ganha o Oscar e vou falar assim, eu não vou querer ver. Claro que eu vou ver, eu quero entender o que a academia pensa sobre esse filme, sabe? Então eu acho que o Oscar, na minha opinião, Júlia, assim, Hellis Mortal, acho que às vezes os filmes são um pouco previsíveis, não são tão interessantes quanto poderiam ser, eu também entendo que é um prêmio que, assim, já tem uma tradição, já tem uma história. Mas é tipo assim, é você olhar para aquilo e não tomar... Eu posso explicar? É tipo assim, eu olhar pro Oscar e entender que aquele filme tá sendo escolhido o melhor filme porque as pessoas que escolheram aquele melhor filme têm uma certa bagagem, entendeu? E tem uma certa bagagem de, tipo assim, serem americanos, brancos, homens, entendeu? E não tomar aquilo, colocar aquilo num pedestal, mas entender as pessoas que escolheram aquele filme para aquele filme ser o melhor escolhido. Sacou? É não olhar com um olhar 100% de inocência, mas entender que aquele filme foi escolhido como o melhor Oscar. Ficou confuso? Véi, nossa, você falou tudo. Mas, e o peso também, cara, tipo assim, das coisas que ele faz acaba sendo maior do que as coisas que a polêmica ele não deixa de fazer. Igual desse ano, que todo mundo, tipo assim, ficou exaltando tanto o reconhecimento das dos diretores, né? Da Emery Fennell e da Chloe Zhao. Mas se a gente for parar pra lembrar de todos os anos que o Oscar esqueceu sempre uma diretora mulher, principalmente em 2019, que ignoraram o retrato da Celine, que é um filme maravilhoso e não tem nem sentido aquele filme não tá no Oscar de 2019. É muito, muito... Tem até uma foto da Celine abraçando o Bong Joon-ho depois da cerimônia, que é muito bonitinha. Que cara, e nesse ano, Never Really, Sometimes Always, acho que é da Elisa Hitchman. Também, assim, por ele tratar de temas mais polêmicos, o aborto e tudo mais, são assim, a gente comemora mais que ele lembrou de duas do que do tanto de gente que ele já esqueceu e esnobou, né? Sim. Sim. Mas isso que você falou é interessante, tipo assim, a gente entender essa ideia do... Mas eu acho que é uma defesa minha, assim, sabe? Defesa de uma reflexão crítica, sabe? Nesse sentido de
Às vezes existem filmes que têm uma forma muito interessante, tem uma temática interessante, mas a gente entende que eles não ganharam. É assim, Oscar, mas também sai com essa imagem de ai, não gosta de Oscar porque é cinéfilo. Mas não, mas é porque a gente às vezes, quando eu falo forma, eu digo uma questão, tipo assim, estética e tal, como ele é gravado, isso tudo entra nessa forma fílmica. E a gente sabe o que é interessante e o que é maneiro. E aí ganha um filme, tipo, ganha o Green Book, sabe? A gente fala, caraca, isso é o melhor filme? Sacou? Quando ganha, você vai falar, isso é o melhor filme, sabe? Mas assim, enfim, tem isso. Vai rolar. Dá pra Sugestão de isso. pauta. Por que Green Book é o pior filme de todos os tempos? Vamos fazer esse podcast. Você foi ver no cinema ainda? Cara, quando eu vi, acho que foi. Quando eu vi, eu falei assim, vai ganhar. Aí minha mãe falou assim, eu falei, vai. Ele ganhou, sabe? Mas não por ele ser o melhor filme, mas por ele ter, eu falei com vocês, uma série de eu acho que às vezes características, uma própria pegada do filme que Porque ele agrada as pessoas que ele precisa agradar. Tipo, ele... Cara, então, por isso que quando, às vezes, por exemplo, uma outra questão assim, mais ou menos, mas que tinha comentado com o Renato um dia, o rolê, por exemplo, do Parasite ter ganhado ano passado, eu acompanhei e tal, e, tipo assim, em tempo real, a premiação do Oscar. E eu vi o Bong Joon-ho ganhar, sabe? E foi muito legal, porque a gente tem, por exemplo, a gente teve durante muito tempo filmes estrangeiros bem interessantes, mas que foram só, digamos assim, marginalizados à categoria de melhor filme brasileiro. E que eram filmes muito bons, filmes de língua não inglesa. E aí o Bong Joon-ho, e isso acontece há muitas mostras. E o Roma também teve um problema porque ele era de plataforma de streaming. E aí acho que a galera não gostou na época. Mas eu acho que... Mas assim, aí quando o Bong Joon-ho ganhou passado, foi interessante no sentido de a gente tá vendo um filme que não é um filme de língua inglesa ganhando um filme de uma categoria de melhor filme. E sendo que eu acho que em algum ano anterior, um outro filme de diretor coreano tinha chegado, assim, acho que indicado alguma coisa assim, que é bom, na minha opinião. E que ele não foi pra frente, sabe? Então, meio que o Bong Joon-ho ganhando foi meio que a gente vendo uma pontinha de esperança ali, de que a academia poderia começar a abrir um pouco essa rigidez, sabe? Mas que ainda tá muito, que eu acho que ainda tá muito quadrado, porque se a gente pegar alguns filmes coreanos que são mais, digamos assim, mais na característica de filmes coreanos, o Parasite ainda tem uma pegada assim, Oscar. Mas eu fiquei muito... Não, só falei que eu achei interessante, fiquei feliz, né? Véi, isso é total, porque isso é engraçado porque acho que antes do Oscar mudar, igual a gente tá vendo, os filmes se mudaram por causa do Oscar, né? Isso que você falou do próprio Parasite ter essa coisa, essa estética Oscar, né? Tipo assim, a gente perde muito, né? Vendo um filme assim, feito lá na Coreia, que se adequa a um modelo aqui nos Estados Unidos. Aqui não, aqui perto, né, dos Estados Unidos, para se adequar, para ter esse título, para de alguma forma se tornar relevante, porque de uma certa forma o Bong Joon-ho sabe que ele já está numa posição não relevante fazendo esses filmes não relevante mundialmente, né, fazer um filme coreano. Tanto o outro filme dele, o Okja e o Memórias do Assassinato, a estética é muito mais diferente do que Parasite, porque você vê que, querendo ou não, todos os filmes, sabe, sejam de qualquer lugar do mundo, você olha e fala assim, ó, parece um filme de Oscar. E aí a gente já associa isso, né, pelo peso que tem, como a gente tá falando assim, nossa, então é um filme bom. Mas a gente perde a estética de como é que um cara da Dinamarca faria um filme sem ser influenciado por nada. Como é que um cara coreano faria um filme sem ser influenciado por nada. E ainda mais a visão de outro país, que, né, é o que a gente procura vendo filme, ter uma visão que a gente não teria naturalmente. Então a gente vai terminando por aqui o episódio de hoje do podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido muito. Foi um prazer conversar com você, Júlia, e é isso aí. Até a próxima.